Aforismo número 33. Em toda a psicologia dos evangelhos, não há conceito de culpa e punição, nem o de recompensa. O pecado, toda a relação de distância entre Deus e o homem, é abolido. Essa é precisamente a boa nova. A salvação eterna não é prometida nem sujeita a condições. É a única realidade. O restante são meros signos, úteis apenas para se falar dela. As consequências de tal ponto de vista os projetam em um novo modo de viver, o modo de viver genuinamente evangélico. Não é uma crença que distingue o cristão. São os atos cristãos, sua forma diferente de agir, é o que distingue. Aquele que lhe faz mal, não é oferecida resistência, quer por palavras, quer pelo coração. Para ele não há distinção entre estrangeiros e compatriotas, judeus e gentios. O próximo, na verdade, é o seu correligionário judeu. Não se aborrece com ninguém, não menospreza quem quer que seja, não apela aos tribunais, nem tampouco faz reivindicações do tipo não jurar. Nunca, sob quaisquer circunstâncias, se separa de sua esposa, mesmo quando tem provas da infidelidade dela. E no fundo, tudo isso é um princípio, tudo isso é consequência de um instinto. A vida do Salvador não foi nada mais do que esse modo de viver. Assim também como sua morte não foi nada diferente. Ele não necessitava de fórmulas, nem de rituais para se relacionar com Deus, nem mesmo da oração. Rejeitou toda a doutrina judaica de arrependimento e da reconciliação. Sabia que apenas com um modo de vida é que seria possível a alguém se sentir divino, abençoado, evangélico e cada vez mais um filho de Deus. Nem o arrependimento, nem a oração do perdão são caminhos para Deus. Só a prática do Evangelho leva a Deus. Ela própria é Deus.
O que os evangelhos aboliram foi o judaísmo em conceitos como pecado, remissão dos pecados, fé, salvação pela fé. Toda a doutrina eclesiástica dos judeus foi negada pela Boa Nova. O instinto profundo de como o cristão deve viver no céu e se sentir imortal, apesar dos muitos motivos que tem para saber que não vive nos céus, essa é a única realidade psicológica da salvação. Uma nova maneira de viver e não uma nova fé. Ontem eu fui votar. Votei no Lula, esperando que ele ganhasse no primeiro turno das eleições. E o que vi? O que vi foi uma nação brasileira votar no neofascista, criminoso, genocida, dentro dos padrões burgueses, um malvado, votar em peso. 43% do Brasil votou nesse despautério. É muito triste. Lula saiu tão somente com 6 milhões de votos de frente para um segundo turno, que será muito difícil. Eis aqui os evangelhos. Eis aqui o Deus evangélico, que elegeu Damares como senador, que elegeu Sérgio Moro como senador, que elegeu Dallagnol como deputado federal. E aí está o poder estabelecido pelo Deus evangélico. O Deus que negou o judaísmo, o Deus que nega a nossa própria existência como seres humanos livres, como espíritos livres, como o espírito livre que foi Jesus Cristo. Esses sacripantas que tornam o Brasil neofascista não diferem muito dos sacripantas que tornam a Itália neofascista, apesar de terem enforcado Mussolini. Essa é a reviravolta dada por um Deus evangélico, moralista, cheio de pudor, contrário à própria vida. Um Deus em cuja fé é cega, fora de qualquer experiência de análise.
de interrogação, de questionamento sobre o bem e o mal. Um Deus que nega até a liberdade burguesa, a fraternidade burguesa e a igualdade burguesa. A que ponto chegou o Brasil? Mas nosso destino é lutar. Lutar como eu estou lutando agora para mostrar para vocês que Deus é esse Deus evangélico. Obrigado, Nietzsche, por nos lembrar disso. Muito obrigado. E obrigado a vocês pela paciência de me ouvir. Um beijo. Até a próxima.